Então, eu vou fazer a leitura do texto sobre a história de Goiânia e eu gostaria que vocês pegassem a folha de vocês e acompanhassem a leitura. História de Goiânia. Desde a proclamação da República em 1889, a transferência da capital goiana da cidade de Goiás, criada no século XVIII, já era discutida. A Constituição de 1891, no entanto, manteve a capital na antiga região aurífera. Com o fim do período do ouro, a velha Goiás, antiga Vila Boa, começou a perder a hegemonia econômica e cidades envolvidas com a criação de gado e agricultura, localizados mais ao sul do estado, passaram a ter mais importância do que a capital. Com a Revolução de 1930, movimento armado liberado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas tornou-se chefe do governo provisório, revogou a Constituição de 1891 e passou a governar por decretos. Getúlio nomeou interventores para todos os governos estaduais. Em Goiás, foi nomeado o médico Pedro Ludovico Teixeira, que havia lutado na Revolução de 1930. Pedro Ludovico se opôs à oligarquia política da época e decidiu que era hora de mudar a capital de Goiás. Para Pedro, era preciso impulsionar a ocupação do Estado, direcionando os excedentes populacionais para espaços demográficos vazios na tentativa de aumentar a produção econômica. Na visão do interventor goiano, a mudança da capital era uma das alternativas que permitiria a ligação do centro-oeste ao sul do país. Em 1932, Pedro Ludovico instituiu uma comissão presidida por Dom Emanuel Gomes de Oliveira, que deveria discutir e escolher o melhor lugar para a construção da nova capital. A resistência da forte oposição a Pedro Ludovico considerava dispendiosa e desnecessária a mudança da capital. Mas o interventor, bem como a cúpula dos revolucionários de 1930, considerava a construção de uma nova cidade como investimentos e não gastos desnecessários. Em janeiro de 1933, a comissão instituída por Pedro Ludovico procedeu à realização de estudos das condições topográficas, hidrológicas e climáticas das localidades de Bonfim, atual Silvânia, Pires do Rio e Ubatã, atual vila de Erigeneu Teixeira, em Orizona, e Campinas, atual bairro de Campinas. O relatório final apresentado a Pedro Ludovico indicou uma fazenda localizada nas proximidades do povoado de Campinas como o local ideal para a construção da nova capital. O Decreto Estadual de número 3.359, de 18 de maio de 1933, determinou a escolha da região às margens do córrego Botafogo, compreendidas pelas fazendas Crimeia, Vaca Brava e Botafogo, no então município de Campinas, para a edificação da nova capital de Goiás, em 24 de outubro de 1933, em local definido pelo engenheiro, arquiteto, urbanista e paisagista Atílio Correia Lima. Responsável pelo projeto urbanístico da nova capital, Pedro Ludovico lançou a pedra fundamental de Goiânia. A data foi escolhida para homenagear os 3 anos da Revolução de 1930. De acordo com os relatos históricos, o nome sugerido para a nova capital de Goiás teria sido Petrônia, em homenagem ao seu fundador, Pedro Ludovico. O jornal O Social havia realizado um concurso cultural com seus leitores para o batismo da nova cidade. 2 nomes concorreram, Petrônia e Goiânia. O primeiro foi escolhido por 68 leitores do jornal, enquanto Goiânia obteve menos de 10 votos. Pedro Ludovico, no entanto, por razões que ele nunca revelou a ninguém, sugeriu Goiânia e, em decreto de 2 de agosto de 1935, formalizou o nome da nova capital. Construída inicialmente para 50 mil habitantes, Goiânia experimentou um crescimento moderado até 1955. Entretanto,
Devido a uma série de fatores, como a chegada da estrada de ferro em 1951, a retomada da política de interiorização de Getúlio Vargas, de 1951 a 1954, a inauguração da usina do Rochedo em 1955 e construção de Brasília de 1954 a 1960. Cerca de 150 mil pessoas já habitavam a nova capital e em 1965, apenas da década de 1960, Goiânia ganhou cerca de 125 novos bairros e tudo isso exigia mais infraestrutura, energia, transporte e escolas. Então, agora, você acompanhou a leitura comigo. Agora, eu quero que você leia o texto individual, leia o texto sozinho, só com os olhos. Depois, você vai ler esse texto para um adulto. Depois que você leu essas 2 vezes, você vai pegar o caderninho de história, vai colocar Anápolis e vai escrever o que entendeu sobre a história de Goiânia. Depois que você escreveu o que você entendeu sobre a história de Goiânia, você vai lá na internet, vai colocar lá figuras, né, ou foto sobre a capital de Goiânia, Goiás. Vai escolher uma paisagem de Goiânia e vai fazer um desenho no seu caderno. Eu quero um desenho bem bonito sobre a cidade de Goiânia, aquela paisagem que você escolheu de Goiânia. Então, você precisa ir até o Google, pesquisar as paisagens de Goiânia para você fazer o seu desenho. Então, eu quero um desenho bem bonito e colore o desenho e manda foto para mim.